Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal João do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos atualizações aí importantíssimas, né, sobre a parte de bastidores do Corinthians, investigação do Ministério Público e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, né, principalmente aí na Kik e no Facebook. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero trazer para vocês uma promoção muito bacana no site da Golcase. A garrafa térmica Flip Pro, né, está aí na promoção. A garrafa de alta performance com o menor preço do ano para você aproveitar. Lembrando aí que o site da Golcase todo está com até 70% de desconto, que a gente já está chegando aí em novembro, né, com o mês de Black Friday. Então, família, utilizem o cupom João do Timão, né? Tá sempre aqui na tela para vocês. O cupom tá válido aí para compras acima de R$ 99. Temos aí o pagamento facilitado em até 3 vezes sem juros para compras acima de R$ 200 também, tá? Então aí as estampas do Coringão. Todas as opções você pode adicionar o seu nome ou não, né? Então é opcional. Ah, não, quero sem o meu nome, quero só aqui o escudo do Corinthians, quero só com esse design, beleza. Temos outras estampas também, né? Mas aí a gente traz aqui as do Coringão para vocês darem uma olhada, tá? Então garrafa térmica aí Flip Pro para vocês aproveitarem. Tamo junto e vai Corinthians! Bom, ontem o Paulo Blemer mandou mensagem, né? Mandou um e-mail, na verdade. Já estou em contato com ele, estou ali com os dados para fazer o envio do copo térmico. Então, entre hoje e amanhã, já faço o envio para ele aí também, para a gente já resolver essa situação. E como vocês já sabem, quem quiser participar aí do clube de membros vai estar concorrendo toda semana a um sorteio de itens do nosso Coringão. Bom, mais um recadinho, domingo estarei na Neoquímica Arena, né, para acompanhar o jogo aí entre Corinthians e Grêmio. Faz tempo que eu não ia para a Arena, então já estamos aí alinhados, né, sobre essa programação de domingo. Vou pro jogo, 8 horas a gente faz a nossa live e aí fica tudo bacana, tá? O time do Corinthians fez mais um treino, né, de preparação para esse jogo de domingo contra o Grêmio, dessa vez com a presença aí de Memphis Depay, conseguiu vir para São Paulo, treinou normalmente, né, com a nossa equipe, estará à disposição aí do técnico Dorival Júnior para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival comandou aí o treino em 3 períodos, primeiro enfrentamento aí de 2 contra 2, com transição e finalização, depois uma atividade de 5 contra 5 no reduzido, e por fim, né, o 10 contra 10, basicamente ali, né, atividade de coletivo, né, fazendo ali um treino ali de um time contra o outro completo, tá? Então, o time do Corinthians tá se preparando, é um jogo muito importante, né, um adversário praticamente direto ali do Corinthians nessa posição da tabela. E a gente fica na expectativa sempre aí do retorno do goleiro Hugo Souza. Até o momento ele segue o tratamento com o departamento médico, para a gente ver ali se ele consegue treinar pelo menos amanhã e sábado para ir para o jogo de domingo contra o Grêmio, tá? Então, a expectativa sobre o Hugo Souza tá muito alta, tá naquela fase decisiva, né? Se ele vai definitivamente treinar para jogar ali domingo, ou então já corta de vez, já pensa na próxima semana, tá? Então, entre hoje e amanhã são os dias aí mais decisivos dessa situação, né, específica aí do goleiro Hugo Souza. Bom, tivemos uma atualização importante também sobre as torcidas organizadas do Corinthians. Para quem lembra, né, na final do Paulista tivemos um show pirotécnico, vamos colocar assim, da torcida do Corinthians, com muitos sinalizadores, né, na final contra o Palmeiras. Tivemos até uma pequena paralisação ali no jogo e tudo mais. Todas as organizadas do Corinthians foram punidas, né? Eles estavam proibidos aí de utilizar qualquer artigo que remetesse o nome, né? O nome ao símbolo de qualquer organizada ali. E aí agora eles conseguiram essa autorização com a Federação Paulista. E aí agora podem usar faixas, bandeirões e instrumentos musicais, tá? Dentro do estado de São Paulo. Tivemos aí praticamente 6 meses, né, de punição. Então agora teremos o retorno. E aí eu vi um comentário de um torcedor
acho que foi do Fluminense. Ele torce para um time do Rio, não lembro se é o Fluminense ou é o Vasco. Ele falou assim, cara, surreal que as torcidas do Corinthians, né, todas as organizadas, estavam com essa punição e ninguém nem percebeu. Os caras estavam sem faixa, sem bandeirão, sem instrumento musical e ninguém percebeu. Por quê? Porque a torcida conseguiu manter o nível de festa, de apoio e tudo mais nas arquibancadas. Sem instrumento, sem tudo. Imagina agora a hora que voltar, né? A festa que a gente consegue fazer aí na arquibancada, tá? Então, realmente, cara, a torcida do Corinthians é diferenciada, porque tinha muita gente que nem sabia dessa punição e não parecia que a torcida estava punida, tá? Então, é um retorno importante aí para que a gente possa ter essa reta final, principalmente, né? Pensando já em Copa do Brasil. Pensando ali em dezembro com os jogos aí da Copa do Brasil. Inclusive, já vamos falar sobre isso. A CBF divulgou ontem, tá, as datas e horários dos jogos aí da semifinal da Copa do Brasil. Confronto de ida dia 10/12, quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians, né, o jogo no Mineirão, confronto de ida, 9h30 da noite, às 21h30. Jogo da volta já no domingo, dia 14, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Tá? Então é isso, o Corinthians joga quarta-feira contra o Cruzeiro fora de casa, domingo em casa contra o Cruzeiro também, tá? Eu achei que o jogo seria às 4 horas da tarde, mas a CBF definiu aí o jogo para às 18, tá? Então Corinthians e Cruzeiro aí às 18 horas no dia 14 de dezembro. Lembrando, e tudo isso é após o final do Campeonato Brasileiro, mas a gente já vai se preparando, né? Já vai entendendo aí esse calendário do Coringão. Bom, representantes da Safiel estiveram ontem aí no Parque São Jorge, depois de muita luta, depois de tudo que a gente falou ontem, né? Aí eles finalmente colocaram a mão na consciência do tipo, meu, por qual motivo que eu não posso receber esse documento? Só isso. Só isso. Apenas isso. Aí o pessoal da Safiel foi lá, conseguiu um horário com o Romeu Tuma Júnior. Aí, coincidentemente, o presidente Osmar Stabile estava também, né? Coisa que deveria ter acontecido ontem, mas ontem e antes de ontem também, né? Mas enfim, conseguiram. Entregaram o documento, pelo que eu vi da foto, só apareceu o Romeu Tuma, tá? Não tivemos aí a foto com o Osmar Stabile, mas agora a carta de intenções não vinculante do projeto está sob posse do Corinthians. Isso que eles já haviam enviado por e-mail, mas agora fizeram, né, a entrega oficial e tudo mais, tiraram até algumas dúvidas do Romeu Tuma Júnior, do Osmar Stabile. Pronto. Agora, tudo que depende sobre Safiel, né? Tudo que a Safiel depende, na verdade, é do Corinthians. Do Corinthians parar e assinar o documento. Ó, autorizo aqui o estudo, né, sobre a situação financeira do clube para que se possa começar a rodar aí o projeto da Safiel. Mais uma vez, essa assinatura, né, que a gente está dependendo aí do Osmar Stabile, não cria um vínculo entre o Corinthians e a Safiel. Não é que ele está assinando um contrato com a Safiel, não é que ele está autorizando a Safiel a rodar, que vai dar... Não. Tanto que a própria carta diz, né? Uma carta de intenções não vinculante. Você não cria vínculo entre a Safiel e o Corinthians. É apenas para que a Safiel tenha autorização de dar o próximo passo, de começar os estudos, né? Para formalizar o projeto e aí novamente apresentar ao Corinthians. Ó, agora a gente tem aqui essa base de torcedores que querem investir dessa forma. A gente está no mercado com... esse conselho, né, administrativo, esse conselho fiscal, esse conselho aqui de marketing, isso e aquilo, tal, pronto, tá aqui, agora a proposta tá formalizada. Então a gente agora depende do Corinthians, de pressionar o Romeu Tuma Júnior, pressionar principalmente o Osmar Stabile, para que eles autorizem, né, esse próximo passo da Safiel. Enquanto isso, né, já que, por exemplo, o Romeu Tuma Júnior acha tão importante a reforma do estatuto, isso e aquilo, segue com o projeto deles, mas não barra o projeto da Safiel. Dá sequência, tira esse peso de vocês e fala, ó, pode seguir aí. Depois, quando vocês reapresentarem a proposta, né, dessa forma prática, com os próximos passos realmente, aí a gente volta a conversar. Pronto.
ninguém atrapalha ninguém, né? Mas vamos aguardar para entender qual vai ser a postura do Corinthians nesse sentido, tá? Bom, o Hospital Albert Einstein foi cobrado pelo Ministério Público por conta de ter aparecido nas faturas do cartão corporativo do Corinthians em 2018. Ó, tem um gasto aqui no Albert Einstein, R$5.300, tal. O Albert Einstein, mas eu não tenho aqui a nota fiscal no momento, isso e aquilo. O Ministério Público falou, é o seguinte, a gente está investigando um caso muito sério, a gente precisa dessa nota fiscal. Se vira. E o Albert Einstein, obviamente, se virou, né? Porque eles têm essa base de dados, não é assim, não sei quem foi, não sei o que aconteceu. Não, eles têm. É que demanda, né, uma procura um pouco mais objetiva, alguém ali, um funcionário teve que perder um tempinho ali, né, procurando essa situação, mas tudo bem, faz parte, é uma investigação importante, beleza. Foram atrás, tal, acharam um pagamento que foi feito aí com esse cartão de crédito do Corinthians. Na hora que acharam a nota fiscal, tava no nome de quem? André Sanches. Olha lá, gente. Olha lá, mais uma situação no Corinthians, mais uma. O Albert Einstein soltou até uma nota oficial, tá, para o Ministério Público. Realmente achamos aqui, divulgaram, né, até essa nota fiscal e tudo mais. E aí o promotor Cássio Concerino recebeu essa documentação, incluiu, né, na denúncia contra o André Sanches, e inclusive fez uma alteração, né, na acusação dele. Ele tirou a parte ali de tipificação do crime contra a ordem tributária e mudou para falsificação ou emissão de documento fiscal falso. Porque ele emitiu a nota no nome dele e fez o pagamento com o cartão corporativo do Corinthians. O gasto não foi do Corinthians, foi um gasto pessoal dele, né? O pessoal estava até questionando que na época o pessoal tinha plano de saúde, então não fazia sentido ele ir lá no Einstein e pagar, né? Ainda mais com cartão corporativo. Então assim, cara, já falei ontem, venho falando incansavelmente. A própria estratégia de defesa dos advogados do Andrés não está sendo mais ali, o meu cliente aqui é inocente, ele não fez isso. Não, eles estão tentando questionar outros pontos do processo. Que eles já entenderam que não tem como debater sobre essa situação. O Einstein divulgou aqui, nota fiscal no nome do Andrés. E o pagamento foi feito com o cartão do Corinthians. É só juntar uma coisa com a outra. Tá aí, Tá aí, né? E aí o promotor Cássio Concerino divulgou uma nota oficial explicando essa situação, né? Recebi aqui a documentação do Einstein, tal. E por fim ele trouxe uma frase assim, bizarro, tá? Que ele mandou até pra juíza, que tá ainda decidindo se acata ou não, né, essa denúncia. Ele falou, para espancar qualquer dúvida, segue o documento pleiteado pela defesa, que categoricamente afasta qualquer dúvida sobre a existência de sorteio prévio da investigação para o signatário, né? Como eu falei para vocês, a defesa do André estava questionando a escolha do promotor Cássio Concerino. Mas quem que escolheu ele? E aí ele divulgou, né, o documento que comprova que foi um sorteio. E não foi que ele falou para esclarecer qualquer dúvida, para tirar qualquer dúvida, ele colocou para espancar qualquer dúvida. Que é assim, para a defesa do Andrés entender o nível que eles chegaram, né, para tentar questionar, para tentar derrubar o caso. Eles não conseguem mais nem argumentar do tipo, não, mas o meu cliente é inocente, sabe? Não, meu cliente não fez essa compra. Não, eles não, nem isso eles falam mais, porque tá numa situação assim bizarra já, tá? Bizarra. Bom, e a última situação de hoje, envolvendo aí o promotor Cássio Concerino, o Ministério Público, hoje temos o depoimento do senhor Denilson Grilo, conhecido como Carioca, que era o ex-motorista do presidente do Ilho, né? O Cássio falou que ia seguir aí investigando, tinha praticamente finalizado aí, né, a situação da gestão Andrés, ia entrar na gestão do Ilho, e o motorista dele seria uma pessoa-chave, né, nesses depoimentos. E um ponto importante, o Denilson saiu da condição de
testemunha e veio para investigado também, porque tinha algumas notas, né, que saíram no nome dele. Então já tá com essa suspeita do promotor. Mas vai ter o depoimento dele, ele vai bater com as notas, né, que ele tem em mãos e tudo mais, e aí vai dar o parecer aí nas próximas semanas. Mas, né, só para o torcedor ter pelo menos um pingo de esperança sobre essa situação, o promotor segue investigando e segue em cima deles, tá? Segue em cima ali, tá apertando o calo dos ex-presidentes. Bom, família, e a última novidade é sobre o senhor Romeu Thomas Jr. Eu trouxe o print ontem, né, onde ele fala aí sobre a questão da Safiel, que na reforma estatutária, por conta da Safiel ser muito business, a chance é zero. Segundo a explicação do próprio Romeu Thomas Jr., né, o pessoal foi confrontá-lo com esse print. Tipo, Romeu, que palhaçada é essa? O que é isso aqui que você tá falando? A explicação dele foi a seguinte, ó. Que é verdade que ele mandou essa mensagem, então ele admitiu, e falando assim, inclusive essa resposta foi para a página Teleco SCCP, tá? Pra gente trazer aqui os créditos. Parabéns aí ao serviço. Ele falou, ó, verdade, não chegou nenhuma proposta escrita para ser debatida na reforma do estatuto até a comissão encerrar os trabalhos. Por isso, chance zero. Aí a gente pode ir por dois caminhos. O primeiro é acreditar no Romeu Thomas Jr., e acreditar nessa boa intenção dele, que tipo assim, nossa, realmente, ele estava querendo muito que a Safiel mandasse uma proposta, né, para que eles avaliassem para a reforma do estatuto e incluíssem na proposta dele, mas como por um milagre eles não conseguiram enviar, e aí ficou difícil, então chance zero nesse momento, porque o projeto não entrou na reforma do estatuto. Ou a gente pode ver o que aconteceu na prática, que assim, se ele tivesse atendido o pessoal da Safiel, né, quando eles ligaram 6 vezes, quando eles mandaram 6 mensagens, em dias diferentes, ele teria entendido que o processo que a Safiel precisa passar não é o processo para apresentar o projeto e entrar na reforma do estatuto. Não tem nada a ver o caminho. Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. O que eles precisam agora é de uma assinatura do Osmar Stabile. Não tem que passar e ser aprovado na reforma do Estatuto do Corinthians. Não. Não, o caminho não tem uma coisa a ver com a outra. Nesse momento, né? De acordo com o que o Romeu Thomas Jr. queria colocar na reforma do Estatuto. E mais, será mesmo que se o pessoal tivesse mandado, o Romeu Thomas Jr. iria colocar, né, esse anteprojeto, ó, tá aqui, gostei, e isso e aquilo, e vamos incluir na reforma do estatuto? Pô, essa foi a melhor desculpa que ele arrumou? Ah, não, que não perderam o prazo para... Não é que eles perderam o prazo, é que não fazia sentido o prazo da reforma do estatuto para o projeto da Safiel, né? Não tinha que passar por esse processo da reforma do estatuto. A Safiel, vocês não iam colocar uma cláusula, ó, a partir de agora tá aqui dentro do projeto que o Corinthians vai virar a Safiel. Não é esse o processo, não funciona dessa forma. A votação é outra coisa, tá? Mas tá aí, né, o lado, né, a explicação do Romeu Thomas Jr. sobre essa situação. Quero saber a opinião de vocês, tá? É difícil, cara. É difícil, é uma luta. Vamos ver aí se a gente consegue pressionar um pouco o Osmar Stabile, ter pelo menos uma resposta, né, deles nesse sentido. Temos um jogo entre Corinthians e Grêmio no domingo. Vamos ver se o Osmar Stabile aparece ali, que alguém vai perguntar sobre a Safiel, pra gente até entender o clima que ele tá quanto a isso, né? Se ele, tipo, vai dar uma desculpa, se ele vai falar, não, vou dar uma lida no projeto, o que ele vai responder, tá? Pra gente entender aí esses próximos passos, se teremos ou não alguma solução. Fato é, com essa proposta da reforma do estatuto, não tem uma solução prática para a questão da dívida do Corinthians. Por mais que ele tenha no anteprojeto tem ali algumas situações que ajudem a resolver a questão da dívida, você não tem um principal, que é a injeção de capital, que é a arrecadação financeira. Você não tem outro ponto que também é um dos principais, que é a gestão profissional.
Não tem, não adianta, não tem. Quem serão os próximos candidatos? Vai ser uma pessoa realmente profissional, que vai seguir, que vai... Sabe? Então, assim, a gente ainda está na mão deles, só que a gente precisa da união da torcida, a gente precisa cobrar isso e vamos acompanhando, né, os próximos passos para a gente ir definindo o que dá para fazer, o que não dá para fazer, qual pode ser a nossa estratégia. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!